Ele foi uma figura de uma criatividade incrível, de uma inquietação. Descobria coisas e levou a música brasileira para o mundo. Ele levou o Brasil para o mundo. Cada vez que eu estava fora do Brasil e ouvia alguma coisa do Tom Jobim, eu sentia uma espécie de orgulho de ser brasileiro. O nome dele era Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim, mas ele adotou o apelido que a Helena, a irmã menor dele, tinha dado quando ela era pequenina e não conseguia falar Antônio. Ela chamava o irmão mais velho de Tom Tom. E foi assim que ele virou Tom Jobim, compositor, pianista, violonista, cantor, arranjador de orquestra. E nada mais justo que as palavras de Chico Buarque de Holanda em sua canção Para Todos, quando ele chama Tom de meu maestro soberano. Maestro soberano, sim, dele, Chico, e de toda a música popular brasileira. E, aliás, de todos nós. A exemplo do seu futuro parceiro, Chico Buarque, Tom começou o curso de arquitetura, que logo abandonou. Sua vida era música. Quem teve uma marca determinante na vida do Tom Jobim foi o grande compositor erudito brasileiro Heitor Villa-Lobos. O Tom sempre, nas conversas sérias, quando eu ia até a casa dele, dava um jeito de mencionar o Villa-Lobos. Ele tinha uma admiração pela versatilidade, pela densidade da obra do Villa-Lobos. E eu me lembro que essa admiração dele ficou muito bem refletida num texto que ele fez para um compositor bem mais jovem que ele, o Edu Lobo, que o Tom escreveu o seguinte: a bênção de Villa-Lobos, meu pai, teu avô. Quer dizer, o Tom se via a ele mesmo como um descendente direto do Villa-Lobos. E via, por sua vez, o grande Edu Lobo como um descendente dele. Essa linhagem que o Tom Jobim defendia. Assim que Tom Jobim abandonou o curso de arquitetura para se dedicar à música, ele deixou o emprego num escritório de arquitetos, onde ele era estagiário, e começou a tocar piano nas noitadas de Copacabana. Desde muito jovem, Tom Jobim era boêmio, desses de ter mesa cativa em botequim. E o caminho dele para a noite foi, portanto, natural. Pouco depois, um encontro promovido pelo jornalista Lúcio Rangel iria mudar a vida do Tom Jobim. Foi o Lúcio Rangel que apresentou o Tom ao então diplomata e poeta consagrado Vinícius de Moraes. Esse encontro aconteceu num tradicionalíssimo restaurante do centro do Rio, o Vilarinho. E os dois imediatamente se entrosaram. Vinícius tinha recebido a encomenda de armar um musical que se chamaria Orfeu da Conceição e precisava de alguém para fazer a trilha sonora, a música. E o Rangel ficou meio sem graça quando, depois de combinar tudo com Vinícius, o Tom perguntou: e vem cá, mas vai ter um dinheirinho nisso aí? Bom, muito enganada a pergunta do maestro. Mais que dinheirinho, a partir daquele primeiro encontro, abriu-se uma estrada de sucesso absoluto e sem volta.
Se Tom Jobim não foi, como ele mesmo dizia, o fundador da Bossa Nova, que vinha de vários outros compositores, como Johnny Alf, o João Alfredo de Niterói, grande compositor, grande pianista, o próprio João Gilberto gravou com uma liberdade insólita, Chega de Saudade. E pronto. A Bossa Nova se estabeleceu e depois se espalhou mundo afora. Tom Jobim estava com Vinícius de Moraes num bar em Ipanema. Eu lembro desse bar, o Bar do Veloso. O gerente chegou na mesa e disse que tinha um telefonema para o Tom. Naquele tempo não existia telefone sem fio. O Tom levantou, foi até a caixa onde estava o telefone e ouviu uma voz em inglês dizendo que Mr. Frank Sinatra queria falar com ele. Tom soltou um palavrão, desligou mal-humorado e voltou para a mesa para dizer para o Vinícius que tinha passado da idade de levar trotes no telefone. Frank Sinatra, como todos nós sabemos, era um cantor mais poderoso cantor do mundo, mais famoso, mais poderoso. Minutos depois, outra ligação, outra vez o gerente. E aí o Tom teve um calafrio. Ele desconfiou que fosse verdade. E era. Do outro lado da linha, ouviu a voz inconfundível de Frank Sinatra propondo que ele fosse para Los Angeles porque ele queria que os dois gravassem juntos um disco. Bem, o resto é história. O disco revelou ao mundo, além de um compositor único, o nosso Tom Jobim, o nome completo de Sinatra. É que os dois combinaram de usar seus nomes. Então o disco se chamou Francis Albert Sinatra e Antônio Carlos Jobim. As canções do disco do Frank Sinatra com Tom Jobim foram, claro, traduzidas para o inglês. O sucesso do disco foi explosivo. Tom podia, talvez, ter se aposentado depois disso, mas ele nunca parou de trabalhar e de brilhar com suas canções. Ele fez parcerias com muitos grandes letristas e, em especial, uma parceria que rendeu joias raríssimas. Música de Antônio Carlos, música de Tom Jobim e letra de Francisco Buarque de Holanda, o nosso Chico. Esse verdadeiro gênio da nossa canção popular, Tom Jobim, ele bebeu em fontes de água puríssima. Ele ouvia muito e dizia que tinha sido influenciado por grandes compositores clássicos, como Debussy, como Ravel. E ele soube dotar, como ninguém, sua incrível capacidade de leveza para estruturas musicais especialmente complexas. Grandes nomes da música internacional tocaram e cantaram músicas de Tom Jobim. Eu posso mencionar aqui uma estrela do jazz chamada Stan Getz, um mestre soberano de jazz chamado Dizzy Gillespie, cantoras como Ella Fitzgerald, como Sarah Vaughan, além, claro, daquela que era considerada a voz do século XX, Frank Sinatra. Ele teve uma consagração internacional. Com a obra do Tom Jobim, a música popular brasileira teve uma projeção internacional inédita, sem nenhum precedente e definitiva. O Tom, até hoje, as canções dele são ouvidas mundo afora, gravadas e regravadas e repetidas à exaustão. Tom Jobim foi, sim, o maestro soberano, uma estrela única, de um brilho exclusivo, a iluminar a canção popular do Brasil e do mundo.
Em 1976, agosto, eu morava em Buenos Aires. A Argentina vivia debaixo de uma ditadura militar tenebrosa. E eu precisei sair, fugido com minha mulher, meu filho, que na época não tinha ainda feito 1 ano, e vim para o Rio de Janeiro, vim para o Brasil. E enquanto eu, na época, trabalhava para uma revista, a revista Veja, enquanto a revista Veja tentava negociar para eu ficar no Brasil, me pediram para fazer uma entrevista com o Tom. O Tom Jobim tinha lançado, naquele ano, um disco histórico chamado Urubu, um disco que quem não ouviu vale a pena correr, porque é uma maravilha atrás da outra. E lá fui eu para a casa do Tom. Ele ainda era casado com a Teresa, morava no Leblon, numa casa muito agradável, muito confortável. E eu cheguei lá às 2 da tarde e saí às 9 da noite, porque a entrevista virou uma conversa sem fim. Eu me lembro que na hora de escrever a entrevista eu tinha maior dificuldade. Muito bem. Em 1983, eu voltei de vez para o Brasil e procurei o Tom, ver se ele lembrava e tal. Eu queria conhecer o Tom. Procurei com a desculpa de encomendar para ele uma gravação. Eu trabalhava na Rede Globo na época, num jornal que é ao ar tarde da noite. A partir daí, a gente foi se aproximando cada vez mais até que a gente nunca mais se desgrudou. Eu lembro que muitas vezes o Tom me ligava no fim da tarde e dizia assim: vem cá, dá um pulo aqui que a tarde está propícia. E eu demorei 2 ou 3 vezes para entender propícia para quê? Favorável para quê? Propícia para ver mico roubando manga numa mangueira enorme que ficava do lado do estúdio dele. E a gente conversava sobre o Brasil, conversava. O Tom tinha manias estranhas, por exemplo. Aliás, o Chico também, são fanáticos, o Tom era fanático por dicionário. Então ele descobria palavras em dicionário e me contava a palavra que ele tinha descoberto. De repente, eu não me lembro bem a partir de quando, mas eu lembro que durou anos e anos e anos e anos e anos. Toda sexta-feira, numa churrascaria que existia no Rio, que não existe mais, chamava Plataforma, tinha uma mesa, o almoço do Tom. Era uma turma, o ator José Lilgói, grande ator brasileiro, sempre de mau humor. Outro grande ator brasileiro, Hugo Carvana, os dois foram embora. Outro ator, o Antônio Pedro, baixinho Antônio Pedro, imenso ator. Quem aparecia muitas vezes era o cineasta Miguel Faria, e muitas vezes também se juntava àquela quadrilha o grande escritor baiano João Ubaldo Ribeiro. Almoços infinitos, onde se falava de tudo. Eu me lembro que num desses almoços, o Tom desandou a recitar Manuel Bandeira. Ele sabia de cor Manuel Bandeira, grande poeta pernambucano. De vez em quando aparecia algum fã, alguma moça e tal, e ele ficava meio perturbado, porque ele queria ficar com os amigos. De tudo que a gente conversou ali, havia uma questão fundamental: nada podia ter importância.
Para conversa importante era na casa dele. No almoço de sexta-feira, nada de importante. Eu lembro que uma vez eu levei meu filho Felipe, que era garoto, para um desses almoços. E o Tom virou para o Felipe e disse assim: Felipe, eu pedi, você quer repartir comigo um espinafre batidinho na manteiga? E o Felipe falou: eu quero. Aí o Tom virou para o Felipe e falou: então corre lá na cozinha, senão eles tacam margarina na gente. Era uma maneira de ser carinhoso comigo, além de ser, claro, carinhoso com o Felipe. O Tom Jobim era um frasista curioso, engraçado, ele criava frases. Eu lembro que, com o sucesso, ele tinha um apartamento, ele comprou um apartamento, um belo apartamento em Nova York, pertinho, grudado no Central Park, que é um dos símbolos de Nova York. E volta e meia alguém perguntava: e aí, Tom, você fica tanto tempo lá, você vai tanto a Nova York, como é que é isso, como é que não é? E ele, que adorava o Rio de Janeiro, uma vez se saiu com uma frase que eu me lembro que, na época, teve uma repercussão complicada. O que ele falou? O Rio de Janeiro é uma merda, mas é muito bom. Nova York é muito bom, mas é uma merda. Essa era a contradição na cabeça dele. Eu sinto uma falta imensa dele, dos nossos almoços, das nossas conversas, das nossas brincadeiras e também das vezes que eu ia até a casa dele, nas tais tardes propícias para ver mico, roubar jambo e roubar manga, com muita saudade. Ele foi uma figura de uma criatividade incrível, de uma inquietação. Descobria coisas e levou a música brasileira para o mundo. Ele levou o Brasil para o mundo. Cada vez que eu estava fora do Brasil e ouvia alguma coisa do Tom Jobim, eu sentia uma espécie de orgulho de ser brasileiro. Porque, no fundo, um país que é capaz de criar uma cultura, capaz de ter um compositor como Tom Jobim, é um bom país. Não importa o que fizerem com ele, é um belo país. Tom Jobim, Retrato do Brasil.